Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou Eduardo Henrique e no vídeo de hoje eu queria comentar exclusivamente sobre Tiago Freitas. Simplesmente um dos personagens mais marcantes de Ordem Paranormal e que, mesmo que ele já tenha sua passagem finalizada há muito tempo, ele não é esquecido, né? É um personagem muito marcante. E, bem, o vídeo vai ser dedicado a isso. Como você reparou, esse vídeo vai ter spoilers, né, sobre o Thiago, sobre O Segredo na Floresta, a primeira temporada, como um todo. Então, assista pela sua conta e risco, tá? Então, vamos lá. Aviso dado, vamos começar a comentar. Cara, o Thiago Fritz, ele, pra mim, ele se torna muito importante, tanto em questão de lore, quanto em questão afetiva mesmo, assim, o quanto o personagem é carismático, legal, maneiro de acompanhar, porque o Hakim é muito foda, né? Isso é uma coisa que você vai reparar nos personagens que o Hakim interpreta. É, Por exemplo, eu assisti a primeira temporada após o final da segunda. Então, a primeira temporada de Ordem que eu realmente assisti foi O Segredo na Floresta. Eu lembro que na época eu tava no hiato, né? De O Segredo na Floresta para Desconjuração. Fiquei muito curioso, muito agoniado, queria assistir, né? A primeira temporada, eu assisti alguma coisa de ordem mesmo, né? Enquanto eu tava esperando para Desconjuração acontecer. E, bem, assisti a primeira temporada. E na primeira temporada você já via o quão carismático o Thiago é, né? Porque basicamente o Thiago Fritz é um personagem full lábia, full carisma, muito bom em saber enganar, saber retirar informações, saber lidar muito bem com pessoas, muito carismático mesmo e muito espontâneo. Eu acho que isso em O Segredo na Floresta ficou ainda mais evidente, né? Eu atualmente estou reassistindo O Segredo na Floresta, então reassistir O Segredo na Floresta tá me dando muita ideia de vídeo e tá revendo o Thiago é muito foda, porque ele é muito carismático mesmo. E isso já no início das primeiras sessões, né? Vamos lembrar uma curiosidade aí, o Thiago, ele não aparece muito, não é muito interpretado no início de O Segredo na Floresta, porque o Hakim foi banido, ele tomou um ban na Twitch, entre o segundo episódio de Segredo na Floresta e o terceiro. Então o Thiago apareceu no primeiro episódio, o Hakim, né, no caso, e no quarto. Dali pra frente, ele volta a participar normalmente de O Segredo na Floresta. E ok, se eu não me engano, vai ter outro episódio que ele não participa, mas eu não tenho certeza. Mas ele acaba não participando de dois episódios, já no início. E fez falta, tá ligado? É um personagem que fez falta, assim. Ele já é carismático na primeira sessão. E aí, na quarta sessão posterior, ele vai se demonstrando cada vez mais importante. Eu tô assistindo eh, os trechos aqui da quinta sessão de O Segredo na Floresta. E, bicho, ele é muito engraçado, ele é muito carismático, ele fala umas piadas muito prontas, assim, sabe? Tipo, o Hakim se expressa de uma maneira muito foda, tá ligado? Muito engraçada, muito espontânea. Isso vai fazendo com que o personagem seja muito querido, tá ligado? Não é à toa que o Dante também se tornou um personagem tão marcante, tão importante para a Ordem, como é nos dias de hoje. Né? Eu sei que tem muita gente que reconhece a Ordem Paranormal dos spin-offs, não conhece da história principal, né? Mas, cara, o Thiago Fritz, ele é um personagem que, se você acompanhar a primeira temporada e a segunda, eu recomendo acompanhar mais a segunda temporada de Ordem, né? Cara, você já vai ver o porquê que ele é tão mencionado até os dias de hoje, tá ligado? Eu acho que isso é muito fruto do que o Hakim é enquanto jogador de RPG. Como o Hakim é muito bom jogando RPG, ele conseguiu transformar um personagem que na primeira temporada era só um jornalista muito bom de lábia, que conseguia lidar muito bem com as coisas ali.
Mas é isso, tá ligado? Ele conseguiu transformar esse personagem em um dos melhores personagens da história de Ordem, tá ligado? Se passaram praticamente 6 anos desde a morte do Thiago Fritz e ele ainda é muito lembrado, tá ligado? E com mérito, né? Porque eu acho que também tem outra coisa, né? O desenvolvimento final da vida do Thiago, ele é muito, muito foda. Até o sacrifício dele pro Deus da Morte ali, naquela cena ultra traumática, ele ele foi sendo muito desenvolvido, muito bem desenvolvido. Para mim, o Segredo na Floresta é dividido em duas etapas, né? A etapa em Carpazinha, em que o pessoal tá indo lá investigar tudo, o Dr. Verhulst, Virgulino, Santo Berço, pipipi, popopó. E tem a etapa Santo Berço, né? Na etapa ali, já no mundo mesmo, enquanto eles estavam resolvendo as questões ali com os assombrados, estavam, sabe, vivendo aquilo ali, não estavam em Santo Berço, o Tiago já era importante. Ele já era um personagem muito carismático, muito importante, que impacta muito na história, e na presença mesmo. Agora, depois que eles entram em Santo Berço, o Tiago só vai se tornando cada vez mais e mais e mais importante. E, e vai crescendo muito. Cara, a morte do Thiago é nada mais nada menos do que um dos sacrifícios mais fodas da história de um RPG, tá ligado? É um personagem que viu que não tinha o que fazer, que o jeito era se sacrificar pelo grupo, viu que, que a vida dele ia acabar ali. Ele passou muitos anos vendo a mesma cena, e lentamente, vendo o mundo passar muito lentamente. Foi envelhecendo com com o passar do tempo ali, pelo poder do Deus da Morte, e simplesmente é, teve aquele final assim que é muito um final assim muito trágico, mas ao mesmo tempo muito bonito, né? Eu acho que a morte do Tiago, além de traumática, ela tem um simbolismo muito bonito, né? Que é o sacrifício pelos seus, pela sua família até então, né? Porque a equipe E se tornou uma família, né? E eu acho que isso por si só já é um ponto de comentar, né? O que a equipe esse se tornou ali, a importância dela foi tão grande que o final do Thiago é inevitável, tá ligado? Tipo, no sentido de chorar, né? Quando o Thiago morre, você obviamente vai ficar mal pra caralho. Porque ele já tinha se construído uma puta imagem. Eu particularmente já gostava do personagem, gosto muito do Hakim interpretando. Não é à toa que o Dante, pra mim, é um dos melhores personagens de Journey. Mas o Thiago, ele, porra, naquela etapa final de O Segredo na Floresta, eu tava muito apegado, e principalmente, quando ele faz o símbolo nas costas dele, eu já tava com o sentimento de que ele ia morrer, tá ligado? Que ele perdeu muita sanidade quando ele fez o símbolo. Ele ficou muito mal. Ele foi ficando muito mal. É, e a morte dele foi ainda mais, né? Ainda mais delicada. É, e aí, a gente também tem outra coisa, né? No episódio 4, bem no início, logo após a morte do Christopher, a gente é revelado que o Thiago já iria se conectar com o Santo Berço ali, se ele não fosse impedido pelo Christopher. Ou seja, o Christopher evitou uma tragédia ainda maior no início da temporada. Tá ligado? O Christopher se sacrificou e não foi em vão. Valeu a pena. Foi um sacrifício válido. Ele foi útil, tá ligado? Então, porra, eu acho que isso torna a coisa ainda mais impactante, né? O Thiago foi salvo para poder salvar o povo ali, tá ligado? Para poder salvar os seus. Então, no final, acho que ele torna o Thiago Fritz um dos personagens mais importantes de Ordem Paranormal, para mim, assim. Ainda mais eu que assisti o Segredo na Floresta ao vivo. É, é uma temporada que eu guardo com carinho. Não é a melhor temporada de Ordem para mim,
Mas é uma temporada boa, tá ligado? Tipo, é uma boa temporada. Não acho ela também mil maravilhas, como muitos saudosistas de O Segredo na Floresta falam, mas eu não acho ela horrível como muita gente fala. Eu sei que O Segredo na Floresta para muitos, por uma questão de o tabletop funcionava de outro jeito, a questão até mesmo de estrutura mesmo do RPG é bem diferente, né? As questões técnicas são bem diferentes, é um orçamento menor, mais reduzido. É, eu entendo que para algumas pessoas é difícil acompanhar O Segredo na Floresta por essas questões, mas como eu assisti ao vivo, na época, aquilo era muito foda. Gente, assisti isso em 2020, era muito foda. Era já tipo um nível de orçamento assim, muito acima da média, pelo menos no Brasil, em questão de RPG na época. Hoje em dia não, hoje em dia tem muita gente fazendo produções muito caras, envolvendo RPG, realmente fazendo coisas bem mais sérias, mais produzidas e tal. O próprio Warden agora em Hexatomb, mas na época já era muito chamativo, tá ligado? Mas é isso. Esse vídeo foi inteiro dedicado a falar do Thiago Fritz, tirando esse parênteses que eu abri agora no final. Mas é um personagem que eu realmente gosto. O Hakim, pra mim, é um dos melhores players de Ordem. Fico muito feliz que ele voltou pra interpretar o Dante. Eu fico muito feliz mesmo, porque, nossa, cara, foi muito triste toda aquela briga entre ele e o Selbit. E ver agora que deu tudo certo agora no final é muito aliviante, é muito gratificante. Então, o Thiago é um dos melhores personagens de Ordem pra mim. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, falou, até amanhã. E comente aí se você gosta do personagem.